trajetória do Dr. Vinícius, como o senhor veio parar em Itaituba, porque eu descobri que ele é goiano como eu, e que nós chegamos aqui praticamente juntos, né, em 2023. Sim, eu sou de Goiânia, natural de Goiânia, Goiás. Eu tenho 31 anos e eu cheguei aqui em Itaituba através do concurso público, onde eu fui aprovado para o concurso de delegado de polícia no ano de 2023. Né, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Né, nascido e criado, todas as minhas raízes são goianas. E a primeira vez que eu saí de Goiânia foi para vir para cá. Né? Uma realidade diferente da onde eu vim. Mas, né, muitos desafios, mas também atender a sociedade e resolver problemas. É para isso que eu vim e para trabalhar, para a gente tornar a cidade cada dia mais segura, principalmente para as crianças e adolescentes, que foi a delegacia que eu escolhi. Tinham várias opções lá para escolher e eu escolhi a delegacia especializada de proteção à criança e adolescente. É um desafio e tanto, né, assumir uma delegacia nesse porte, porque por trás da criança tem um pai, tem um tutor, tem um responsável, né, tem uma segurança pública que fica de olho, né? Então, realmente são cuidados. É uma delegacia que eu imagino, não desmerecendo as outras, né? Todas são muito difíceis, mas lidar com criança, lidar com as situações de violência, de abuso, não deve ser fácil. Não é nada fácil, né? Não tem nem como se acostumar àquele tipo de situação, né? Apesar da gente encontrar vítimas todos os dias, com situações e problemas até semelhantes, né? Cada situação cada situação nos emociona de uma forma diferente. E impacta, né? Também. Bastante. Cada situação a gente vê de tudo em uma delegacia de polícia. Eu sempre falo isso, olha, naquela porta pode aparecer qualquer coisa que você imagina. Principalmente, claro, a nossa delegacia é especializada, então ela tem um público específico que a gente trata com criança, adolescente e vítima, né? A gente, por exemplo, criança, adolescente, autor não é com a gente já. Mas pode aparecer qualquer coisa a qualquer momento. Qualquer tipo de crime que tenha criança e adolescente como vítima, a gente vê. E todos os anos eu tô aqui, como disse, desde 2023, né? Eu cheguei no finalzinho de julho, início de agosto de 2023. E os desafios são enormes e todo dia a gente encontrar algo diferente e algo que a gente possa melhorar. E é isso. Desafio todo dia. Fazer diferença. Eu conheço o Dr. Vinícius porque ele trabalha com criança, adolescente, né? E ele é um parceiraço nosso pelas sendas, né? Em que ele ajuda, ele faz palestras, ele conversa, ele orienta. Então, o Dr. Vinícius eu já o conhecia e por isso eu quis trazê-lo aqui, justamente porque é uma pessoa que tem feito uma diferença nesse cuidado aqui na Delegacia da Criança e da Adolescência, desde que eu o conheci. Então, assim, para mim, realmente, eu acho que para vocês que estão aí, realmente é uma honra ter esse momento aqui, o Dr. Vinícius. Eu vou começar com uma pergunta para o Dr. Vinícius, que geralmente são, né, perguntas que as pessoas trazem para a gente, né? Inclusive, isso foi uma das discussões que a gente teve em um outro programa aqui, que é o uso das redes sociais pelas crianças, pelos adolescentes, sem uma supervisão, sem um acompanhamento, sem uma orientação. E ela faz parte da vida de todos nós, né? Não tem como, é um caminho sem volta, que a gente diz, né? Um caminho sem volta. Mas ela também traz um monte de risco, um monte de perigo que está aí, né, exposto. Hoje, em relação às questões das redes sociais, o uso das redes sociais, existe um perigo que o senhor destaca, assim, que é o maior perigo de uso das redes sociais pelas crianças? Tem algum outro? O uso das redes sociais pelas crianças, pelos adolescentes, já é um perigo, já é um risco. Olha, eu queria iniciar
falando que as redes sociais não é um perigo só para as crianças e adolescentes, é um perigo para todos nós. Exatamente. Então, se é perigoso para nós que somos adultos, responsáveis, né, entre aspas, a gente pode botar assim, e de vez em quando aparece até na delegacia de polícia golpes, crimes cibernéticos, de todas as formas, né? Todo dia a gente vê gente caindo em golpe na internet. Imagina para as crianças e adolescentes, né? Eu queria citar aqui 3 grandes crimes e perigos que acontecem contra as crianças e adolescentes, que é o que a gente mais tem que ficar de olho, né? Que primeiro é o aliciamento, né? Que é o que a gente chama em inglês, que é o grooming, que é quando pessoas mal intencionadas criam perfis fakes, né? Para ganhar a confiança daquele jovem, adolescente, se passando por outra pessoa, para geralmente pedir foto íntima, né? Porque geralmente quando o adulto cai nesse tipo de coisa, ele pede quantias financeiras, né? Até foto íntima, mas assim, sabe que a dificuldade é maior. Só que crianças e adolescentes, por serem mais vulneráveis, acabam caindo nesse tipo de crime, né? E tem pouco discernimento, né, doutora? Exatamente. A vulnerabilidade, ela é maior, né? Então, tem que ficar mais atento. Também a gente destaca o cyberbullying, que é hoje, que acabou ganhando notoriedade, né? Que é até praticada também por adolescentes, né? No ambiente escolar. Uhum. E que crianças são atacadas por grupos no WhatsApp ou então no Instagram de formas pejorativas, com apelido. Eu sei que o bullying ele é um assunto que já foi muito comentado nos últimos anos, inclusive na nossa época, quando a gente era adolescente, criança, era um assunto que pouco se falava, mas aí acabaram que depois do atentado de Columbine nos Estados Unidos, foi um assunto que veio à tona. E as redes sociais trouxeram, criaram uma nova modalidade de bullying, né, que é o cyberbullying. O que ficou pior, porque acaba que a visibilidade da agressão e da forma que a pessoa é maltratada, né, achincalhada, acaba ficando maior, com visibilidade maior, que traz mais consequências para ele, para a criança e para o adolescente que está sofrendo com aquele tipo de violência. Sim. E a última, que é a grande e não menos importante, que a gente diz, é a exposição excessiva da criança e adolescente na rede social. O que é? A pessoa posta, isso também é um alerta para os adultos, né? Inclusive pais e mães aí que estão nos assistindo. Tutores. Exatamente. Você postar foto da sua filha, que hoje a gente sabe que existe inteligência artificial que pode manipular a imagem do jeito que ela quiser, exatamente, pode criar vídeo, pode criar foto, pode fazer o que quiser com aquela imagem, né? A gente sabe que isso é uma realidade hoje. Posta a foto do uniforme escolar que a criança estuda, então a pessoa todo mundo ali que tem acesso sabe onde a pessoa estuda. Posta a foto do horário da pessoa ir na escola, posta a rotina de vida da pessoa, onde frequenta, em que horário que ela frequenta, posta a localização em tempo real, né? Então, isso é um alerta que assim, serve também para adultos, né? Que a gente acaba que as redes sociais trouxeram uma exposição muito grande da nossa vida, principalmente informações que as pessoas não precisam saber, que a gente dá de graça para as pessoas, né? Exatamente. E acaba tendo vindo as consequências negativas disso, né? Porque nem todo mundo que te segue, ele quer o seu bem, ou está bem intencionado. Então, principalmente com criança e adolescente que usa a rede social e não tem discernimento para saber, não tem ainda a noção de bondade e maldade. Exatamente. Do que é certo, do que é totalmente errado, todas essas questões. Eu vou dar um intervalo comercial rapidinho, que eu quero ajeitar aqui meu celular para a gente começar a passar pelo TikTok, mas é o tempo da gente ir e voltar em 1 minutinho mesmo, tá? Fica aí que tem muita coisa para a gente falar sobre segurança da criança e do adolescente. A gente vai, mas a gente já está voltando.
Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Estou recebendo aqui, para você que está chegando agora, estou recebendo aqui o Dr. Vinícius Ramos, delegado especializado, que comanda ali a Delegacia Especializada de Proteção da Criança e do Adolescente. E a gente está falando sobre proteção da criança e adolescente em tempos de redes sociais, em tempos de festas de carnaval, em tempos de uma série de coisas. No bloco anterior, o doutor Vinícius falou sobre os principais crimes, os 3 principais crimes, né, doutor, que hoje as crianças são vítimas por meio das redes sociais. Falou do cyberbullying, falou do aliciamento e da exposição. Exatamente. Da exposição. Esse da exposição, doutor, eu vou puxar ele um pouquinho, que esse da exposição ele tem muito a ver com a família, né? Que é a questão que ele explicou anteriormente. O pai, a mãe coloca a foto da criança nas redes sociais do pai, nas redes sociais da mãe, né, do tutor, né, do responsável, né, por eles, porque não é só pai e mãe, tem vó, tem tio que cuida, né? E ali tem pessoas, de repente tem gente ali que te segue que você não tem nem intimidade, né? Você é só mais um seguidor, é só mais uma pessoa que está ali. E você está colocando para as pessoas, expondo as crianças ao mundo de adultos que você, de repente, não sabe quem é e para que ele vai utilizar essa imagem. E o doutor falou muito bem sobre o uso das IAs, que fazem com uma simples foto do rosto da criança, ela faz qualquer coisa, né? Como é que a gente faz a delegacia, o poder policial, jurídico, né, o poder, ele pode responsabilizar os pais, os responsáveis por essas crianças? Olha, essa é uma questão bastante delicada e complicada, né? Porque a simples exposição do menor na rede social, no YouTube, TikTok, Instagram, isso em si só não constitui crime, né? Infelizmente não constitui, né? Exceto se você expor em uma situação vexatória, né? Uma situação íntima, sim. Aí sim constitui crime. Acaba que a gente não pode também responsabilizar o pai ou a mãe, que também é vítima, né? Que é claro que quando um pai e uma mãe têm o filho como vítima de um crime grave, né, que geralmente esses crimes são gravíssimos, o ECA traz penas duríssimas para pornografia infantil, exposição da imagem íntima de criança e adolescente. Os pais também acabam sendo vítimas desse crime, né? Então é até injusto a gente falar em responsabilização, né? Que seria uma dupla penalização do pai e da mãe. O que a gente gostaria de lembrar, né, que até a doutora falou muito bem, é que na rede social eu não digo que boa parte das pessoas você não conhece ou você não tem intimidade. A grande maioria das pessoas que vocês têm em rede social, vocês não têm intimidade, não têm amizade. A grande maioria, eu diria que uns 70%, 80% daquelas pessoas você não conhece ou conheceu uma vez ou outra, né? Então, igual eu disse no bloco anterior, nem todo mundo que te segue quer o seu bem ou está te seguindo para te ajudar, te desejar um bom dia, ver as coisas boas que você está conquistando na vida. As pessoas não querem isso, né? A grande maioria delas, não digamos a grande maioria, parte das pessoas tá ali assim, por inveja, então quer te atingir de alguma forma. Então é importante a gente sempre lembrar disso, né? Quanto à questão de redes sociais para crianças e adolescentes, né? Hoje é inevitável a gente ter... Porque, assim, a criança hoje é desde cedo diferente de nós, né, que crescemos nos anos 90 e mais, né? A gente nunca teve acesso... Nos anos 70. A gente não teve acesso na infância e adolescência ao celular, né? Hoje, o celular... Tem pais e mães hoje que acham que o celular pode ser até uma babá substituta, né? Então, a criança... E o adolescente, ele tem esse contato muito cedo, né? Ele cresceu nesse meio, a gente também não pode culpar, porque a tecnologia evolui, né? A gente não pode querer paralisar no tempo, querer parar no tempo e não deixar as coisas chegarem e evoluírem, né? Mas a gente tem que tomar certos cuidados que hoje em dia
são necessários. Porque proibir nunca vai ser o melhor caminho, né? Então, não adianta o pai falar, eu quero te proibir de usar celular antes dos 12 anos, eu quero te proibir de usar celular antes dos 15, antes dos 16, porque isso não vai acontecer, isso não vai servir. O filho, ele frequenta ambientes escolares, ele frequenta grupo de amigos, em que todo mundo vai ter um telefone celular e ele vai se sentir excluído, ele vai arrumar algum jeito de ter. Sim. Então, nunca o caminho da proibição é o melhor caminho. É sempre o caminho de você orientar, expor os perigos e sempre ter o diálogo claro e franco com seu filho ou sua filha, de mostrar, evidenciar que aquilo acontece. Porque nós mesmos adultos somos irresponsáveis numa certa parte da nossa vida, nossa convivência, em achar que as coisas ruins não nos acontecem, não nos atingem. Assim, sempre vai acontecer com o outro. Sim. Aquele problema acontece com o outro. Eu escuto essa frase muito na delegacia. Olha, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Nunca imaginei que isso poderia acontecer com a minha família. Pois é. Quando por outro que aconteceu isso, você é o outro. Tem que lembrar disso, né? Que você também é o outro para as outras pessoas. Então, é muito importante a gente relembrar do diálogo e dos perigos. Principalmente, é um assunto desconfortável. As pessoas, ninguém gosta de ouvir falar disso, de pornografia infantil, de exploração sexual, de aliciamento, de imagem pornográfica de criança e adolescente. É horrível falar disso, desconfortável, mas é necessário, é o mal necessário. Sim. Eu, como profissional da saúde, como psicóloga, eu posso dizer que é desconfortável não só para vocês, como, né, da área policial, da área jurídica, mas para nós também, porque não é uma coisa que a gente, né, gostaria de falar. São assuntos que a gente não gostaria de estar realmente abordando, mas infelizmente a gente precisa. Existe alguma lei, doutor Vinícius, que protege as crianças hoje em relação a esse ambiente virtual, que é alguma coisa que os pais talvez precisam ser orientados, onde buscar, né, por exemplo, ajuda? Existe alguma coisa assim que pode ser passada para os pais, para eles entenderem qual que é o papel dele? A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, né, como principal código, que a gente pode dizer assim, que rege a proteção das crianças e adolescentes, né? Traz os crimes gravíssimos que eu citei anteriormente, né, e traz as suas duras penas, traz os meios de investigação, né, também, e a assistência da rede de proteção. Mais recentemente, nós tivemos o Marco Civil da Internet, né, que não só para crianças, também para adultos, né, que garante os meios de proteção, né, as forças policiais, também a própria vítima, de você remover rapidamente com a requisição da retirada daqueles conteúdos que estão afetando, né? E isso é um projeto de lei, uma lei? Não, o Marco Civil da Internet é uma lei desde 2015, né? Que foi desde se eu não me engano, do governo Dilma, que ela que já passou a valer. E traz disposições sobre as redes sociais e a internet em si, né? Algumas regras que a gente não pode dizer regulamentação, que regulamentação, as pessoas gostam de perverter essa palavra. Sim. E achar que é censura, mas regulamentação é simplesmente criar algumas regras, né? Porque todo mundo já cresceu e já ouviu essa frase, que internet é a terra sem lei. E na realidade não é. As pessoas, não mais, né? Não mais. As pessoas não sabem, mas a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a gente tem meios, muito fáceis, inclusive, de chegar até o autor de uma frase, de uma imagem. A gente consegue. Não é difícil por meio dessa regulação que teve, né? Hoje, as empresas, os provedores de internet, quando requisitados, eles têm que dar dados cadastrais, têm que dar endereços de IP, localização de usuários, esse tipo de coisa. Hoje é previsto por lei, entendeu? Então, hoje, todo mundo que é vítima de crimes virtuais
tem esse respaldo legal, né? Principalmente as crianças e adolescentes. Isso é uma coisa que a gente precisa, talvez até divulgar mais, né, doutor? O ECA a gente sabe, a gente trabalha isso, mas, por exemplo, essa responsabilização em relação a essa norma, né, essa regulamentação, e de uma certa forma é uma regulamentação, né, não é uma censura, mas que precisa ser falada sobre isso, de repente nos ambientes escolares, né, em casa, principalmente, né? E eu penso assim, hoje a Polícia Civil, né, ela trabalha em parcerias com a sociedade civil, parcerias com outras instituições e organizações públicas. Como é que está essa questão da parceria, da ajuda? Eu recebi, ano passado, o policial Borgo e a policial Raíssa, né, da PRF, para falar um pouquinho sobre o projeto Mapear, né, e o Domeduca, né, que eles fizeram. E eu confesso que na época eu não conhecia o projeto Mapear, e eu tomei conhecimento e eu fiquei encantada com o projeto, né? E a Polícia Civil, ela participa dessas ações, ela tem um projeto só dela, como é que está isso? Olha, o projeto Mapear é uma iniciativa muito boa, né, da União, que é só explicando um pouquinho para o telespectador. O projeto Mapear, ele é uma iniciativa da União, né, capitaneada pela PRF, cujo objetivo é mapear, daí que vem o nome, os pontos de exploração sexual nas rodovias federais, né? Então, acaba que a gente encontra os pontos de vulnerabilidade que já são conhecidos de toda a população brasileira, né? Todo mundo sabe que postos de gasolina, onde tem porto, né? Áreas portuárias, de grande circulação de pessoas. Então a gente sabe que pode ser um local, bares e beira de estrada, exatamente. Aqueles, até que a gente pode falar cabarés disfarçados de bares, né? E não é só em beira de estrada, não. A gente que viaja, desculpa aí, doutor, a gente que viaja aí pelo interiorzão aqui, a gente vai em alguns locais, assim, bem do interior mesmo, e tem esses bares disfarçados, esses cabarés disfarçados de bares. Exatamente. E o que a gente, da Polícia Civil e de outras forças de segurança pública, a gente aproveita esses dados, né? Usa o compartilhamento inteligente de dados, né? E desses locais e programamos, né? Operações nesse sentido. Ano passado nós estivemos no mês de maio, né? Que é lembrado, eu não posso falar comemorado, né? Dia contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E várias operações foram feitas. A gente foi até a região de Miritituba, né? A região portuária, postos de combustível, também casas de shows, procurando, né? Indo atrás, viabilizando resgate. Nós tivemos ano passado. Ainda bem, né? Eu gosto de falar essas coisas boas. A gente conseguiu resgatar uma criança que tinha sido aliciada para trabalhar na região garimpeira como garota de programa. E através disso, da comunicação, a gente conseguiu nos comunicar com a polícia de Novo Progresso, né? Rapidamente. E os nossos parceiros conseguiram efetuar a prisão dos autores e resgatar a criança. Então, é sempre bom lembrar que toda a rede de proteção, todas as polícias hoje, existe uma integração muito grande entre elas, né? Então a gente pega as boas ideias e coloca em prática, independente de que instituição que criou, se foi a Defensoria Pública, se foi o Ministério Público, se foi a Polícia Rodoviária, se foi a Polícia Militar. O que é para melhorar, o que se tem uma boa ideia, a gente aproveita e executa. E ajuda, né? É que a gente tem que botar a mão na massa. O nosso efetivo ele não é o ideal, mas a gente faz com que se aproxime do ideal. Né? Se a gente unir forças, acaba ficando o ideal e compartilhando ideias, né? Que eu gosto de falar. Bom, você falou uma coisa aí, doutor, que eu tinha falado anteriormente sobre a responsabilização dos pais, né? Aí, como bem o senhor disse, né? Realmente
Não dá para responsabilizar totalmente os pais quando divulgam as fotos e tudo. Mas agora o senhor tocou num ponto aí de uma criança que foi aliciada para trabalhar numa região garimpeira como garota de programa. Nesse caso, os pais são responsabilizados? Nesse caso, sim. Uma coisa é você expor a uma imagem da sua criança, do adolescente, né, num ambiente assim, uma foto, você expor uma foto, né, de um ambiente, sei lá, feliz, com a comemoração com a família e tal. E aquela foto acabar sendo utilizada por um criminoso. Nesse aí, o criminoso tem que levar a punição integralmente, né? Sim. Nesse caso, existe uma clara omissão dos pais, do pai ou da mãe, né? Nessa omissão, o Código Penal traz a figura da omissão imprópria, né? Que a pessoa que tem o dever legal de evitar que aquele resultado aconteça, ela responde como se tivesse praticado o crime. Então, nessa situação aí mesmo, né? A mãe, ela responde processo penal, ela responde um processo criminal por conta disso, né? O pai e a mãe que permite essa situação, ou então vê que aquela situação é claramente para fins de aliciamento, prostituição, ela responde criminalmente, como se tivesse praticado o aliciamento ou a prostituição, né? Que ela é praticamente uma coautora, né, nesses casos. Então a gente não deixa de punir quem se omite de maneira assim gritante, a gente pode dizer, né? Mas tem a punição clara. E geralmente quando isso acontece, né, doutor, eu vejo assim, pais e mães dizem assim, mas eu não sabia que ele ia fazer isso. Ele está vindo lá porque era para trabalhar, porque está difícil a situação, né? A gente ouve muito. Igual hoje, aqui, logo que eu cheguei aqui em Itaituba, eu percebi a quantidade de crianças, de mulheres, né? Já mulheres mais casadas, mas que são crianças, né? Que são de baixíssima idade, de 16 anos, 15 anos, 14 anos. Nós fizemos uma dessas visitas no Maio Laranja, né, lá em Miritituba, para falar justamente dessa questão da violência sexual. E nós encontramos, eu me recordo assim que eu assustei, a menina não tinha mais que 14 anos. Ela estava com um bebê no braço e com outro na barriga já. E eu falei assim, é seu, neném? Ela falou assim, é. Que eu perguntei o que estava no bracinho, né? Que eu pensei que podia ser da mãe, sei lá, de algum, né? Não, é meu. E ela grávida de outro. Então, assim, uma cultura de que o casamento, e hoje a gente já escuta isso muito, de pessoas falarem assim, não, mas a vida era muito difícil, era muito complicada, e ele deu tudo, ele deu casa, ele deu comida, né? E isso assusta. Demais. O problema, ele também é cultural. Exatamente. Infelizmente, o problema ele é muito cultural. Uma coisa, eu vou fazer uma comparação assim, que parece ser esdrúxula, mas vocês telespectadores vão me entender, né? Sim. Uma coisa é o crime de estupro de vulnerável, né? Numa região garimpeira, numa região de extrema dificuldade, extremo acesso, praticado por uma mãe que é omissa, né? Que vê a filha constituindo casamento com 13 anos. Outra coisa, esta mãe vendo uma filha de 13 anos constituindo família, sendo que ela mora em Copacabana, no Rio de Janeiro. São coisas totalmente diferentes, né? Porque o problema, ele é cultural, né? A responsabilidade daquela mãe acaba sendo diluída por questões culturais, porque na vida dela sempre foi assim. Ela provavelmente casou-se com 12, 13 anos. A avó dela provavelmente casou-se com 12 ou 13 anos. A irmã, a prima, a sobrinha. Todos eles passam por essa mesma violência sistêmica. O trabalho da Polícia Civil é também investigar e punir conforme a lei, mas o trabalho do sistema de proteção, da rede de proteção, é fazer com que essa cultura seja modificada. A gente faz isso, e é um trabalho, uma mudança cultural nesse porte, ele é extremamente lento, né? Como diria lá na nossa terra, custoso. Custoso, muito custoso. Na nossa terra, muito custoso. Muito custoso. Uhum. E
cabe à sociedade, e essa parte eu acho que não é nem tanto da Polícia Civil, é educacional. Concordo plenamente. Cultural, é uma questão de você incutir na cabeça daquela criança, daquele adolescente, que frequenta a escola, começou a frequentar a escola, né? Que a gente vê que hoje o acesso ao ensino ele é muito mais democrático e democratizado. E incutir na cabeça daquela criança que aquilo é errado, que aquilo não faz parte que aquilo acaba com a infância dela, destrói, e as leis são feitas para evitar esse tipo de coisa. Então, é um processo. Sim. Por exemplo, igual eu falei, hoje o acesso à escola ele é muito mais democrático, né? E o acesso ao ensino, à educação, acaba que não só este crime é evitado, mas como vários outros. A gente vê aí conscientização para evitar o crime de violência doméstica, familiar contra a mulher. A gente vê que a pessoa que tem acesso a um ensino de qualidade, ela tende a ter uma renda mais elevada, então ela foge de crimes patrimoniais, né? Então, a educação é o caminho de qualquer país, né? A gente vê países desenvolvidos, como Noruega, Suécia, Finlândia, que fogem desse tipo de modalidade criminosa justamente porque investiu muito na base, investiu muito em cultura e educação na base. Então, isso faz toda a diferença e, para mim, esse é o caminho que a sociedade tem que caminhar, né? O caminho que tem que caminhar é engraçado, mas... É uma redundância, mas por aí. Mas Parece ser uma redundância, mas não é não. É o caminho que a gente tem que caminhar mesmo, que tem que trilhar, que tem que ir. A educação hoje, a gente tem que entender que a educação hoje é a base, inclusive para uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde psicológica, uma saúde social, de um modo geral, né? Se você tem educação, se você tem conhecimento, você sabe falar nãos, você sabe impor limites, você sabe fazer uma série de coisas. As pessoas, quando não têm educação, que acreditam, como você disse, né? Ah, minha mãe foi criada assim, minha avó fez assim. Para ela, aquilo é normal, né? Mas não é normal, né? Não é natural, não é normal, mas para eles que viveram isso, é normal, né? Eu vou para um rapidíssimo intervalo comercial para a gente beber mais um pouquinho de água aqui, para você beber a sua água, fazer seu xixizinho, né? Porque de repente já está com vontade, e a gente volta daqui a pouquinho, 1 minutinho, a gente vai e a gente volta. Oi, gente, de volta aqui com o programa Ser Pleno, com Rosane Fonseca, hoje recebendo o Dr. Vinícius Ramos aqui, delegado da Delegacia Especializada em Proteção da Criança e do Adolescente aqui de Itaituba. A gente está conversando sobre proteção das crianças, proteção dos nossos adolescentes, proteção em tempos de rede social, proteção em tempos, agora nós vamos falar proteção em tempos de carnaval, né? O carnaval está aí, né, doutor? E é chegando. Um período que tem mais trabalho, doutor? Sempre, né? A gente trabalha, infelizmente, onde tem aglomeração de pessoas e bebida alcoólica, é trabalho para a polícia na certa. Sim. Em qualquer lugar do mundo. Não é só do Brasil, não. Em qualquer lugar do mundo. E nem só de Itaituba, né? A gente está falando. A gente tem uma campanha aqui pela Secretaria de Assistência, né? Que chama o Pulibrinque, né? Campanha Pulibrinque, que é brincar, pular com segurança, com respeito, com sabedoria, né? Então, uma das perguntas que chegou para mim ontem, que é de uma colega minha, ela fala assim, o carnaval é uma festa linda, mas também pode ser um momento de muita vulnerabilidade, né? Quais são os principais riscos, né, que as crianças e adolescentes enfrentam durante esse período de carnaval? Olha, os riscos, eles são semelhantes com o que a gente enfrenta aqui de fora, qualquer festa que tenha aglomeração e consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né? Que o desaparecimento, né, das crianças e adolescentes, né, em meio à multidão, ou então sequestro, né, que é muito raro hoje em dia, né, mas acontece bastante. Quando você aproveita da vulnerabilidade da criança estar sozinha, né, naquele ambiente. O abuso sexual,
principalmente com toques íntimos que podem acontecer ali do criminoso se aproveitar da multidão, né? E aproveitar daquele momento de vulnerabilidade que ele acha que ele não vai ser descoberto, né? E acabar praticando o crime de abuso sexual ali naquele momento. Eu vi um vídeo agora, recentemente, talvez o senhor tenha até visto também, lá em Brasília, uma casa de festas em Brasília, casa de festa famosa em Brasília, inclusive. De vez em quando eu olho para o lado aqui, porque a noiva do Dr. Vinícius está aqui, e é uma pessoa muito simpática, adorei conhecê-la, que é a Daniela, e parece que a gente está num grande bate-papo aqui, né? E de vez em quando eu olho aqui para ela. Então, em que a criança estava brincando, subindo naqueles negócios de parede, fazendo tipo rapel, né? E um homem se aproximou dessa criança ali e colocou a mão por baixo da saia dela, que ela estava de vestidinho, e ficou tocando as partes íntimas dela enquanto ela subia, fazia escalada. O pai e a mãe estavam acreditando que a criança estava ali segura, né, num ambiente de brincadeira, ali numa casa de festa, onde os pais estavam conversando com adultos e estava ali. Isso me gerou um mal-estar tão grande, porque assim, hoje parece que todo o ambiente está vulnerável para as nossas crianças e adolescentes. Está mais ou menos nesse caminho, doutor? Ou estou exagerando, estou ficando paranoica? Não está ficando paranoica, não. Hoje a gente sabe que o principal perigo que a criança enfrenta parece assim, até coisa de outro mundo que eu vou falar, mas o principal perigo é dentro de casa. O autor, entre 80% a 90% de chance, ele é da família. Ele vai se aproveitar de algum momento que a criança está sozinha, ele vai criar um ambiente em que a criança vai ficar sozinha com ele, né? Ele vai distrair os pais, utilizar de algum artifício para levar a criança ao quarto, dar uma volta com a criança sozinha e praticar esse crime, né? Em um ambiente que tem uma multidão, também esse risco acontece, e pior, além das pessoas da própria família, né, nós temos os estranhos, que pode aproveitar daquele momento de distração coletiva, né, olhar um alvo em potencial, descobrir um alvo em potencial e praticar o crime ali mesmo, né? São muitas histórias e muitos casos que a gente vê, né, que isso acontece. Então, o alerta, ele tem que estar ligado 24 horas. Não existe momento para você baixar a guarda, principalmente em um lugar que você está com desconhecidos, que você não conhece a índole das pessoas, né? Porque se até dentro de casa a gente tem que desconfiar, imagina na rua. Imagina num lugar que tem pessoas diversas ali, pessoas de bem e muitas pessoas mal intencionadas também. Então, muito importante a gente fazer esse alerta, principalmente agora, nesse período de festas que está chegando, né? Para sempre estar ligado e de olho no comportamento da criança e onde ela está, o que está fazendo, principalmente, né? Nesse período de festa, que a gente, vamos falar aqui de Itaituba, né? Existem pontos estratégicos, por exemplo, para que a criança, para pessoas, né, do poder público, né, fiquem, não é à disposição, né? À disposição, por exemplo, para uma possível denúncia, para uma possível, de repente a criança se viu lá tocada por uma pessoa, ela poder correr e avisar, olha, tem um moço ali. Sabe? Eu estou pensando assim, em hipóteses que podem acontecer, né? Que não sei. Mas assim, existe nesse período de festas, a Polícia Civil, né, a Delegacia da Criança e do Adolescente, ela disponibiliza mais profissionais para estarem aqui. Eu sei que o Dr. Wallace, ele teve algumas festas aqui que ele deu um limite de horas para essas crianças estarem na rua. E eu parabenizo demais ele por isso. Eu quero ainda trazê-lo aqui, porque eu acho que isso faz parte dessa mudança cultural que a gente vinha falando, né?
Criança não tem que estar na rua 1h da manhã, meia-noite, 1h da manhã, né? E aí, é isso que eu queria saber. Nesse período assim, de festas, existem mais policiamento, existem mais pontos de apoio? Não só no carnaval, mas como você muito bem lembrou, a doutora lembrou muito bem que o doutor Wallace fez uma portaria, né, que limita o horário que a criança e o adolescente vai estar em festas, acompanhado ou não dos pais, né? Então, com isso, a gente tem as regras e a fiscalização das regras. Então, a gente sai muitas vezes, em muitas oportunidades, em conjunto com o Conselho Tutelar, Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. Na pessoa do Dr. Ítalo? Da pessoa do Dr. Ítalo, pessoalmente. Eu e o Dr. Ítalo, da criança e adolescente, né? Eu, como titular da delegacia, o Dr. Ítalo, pessoalmente, junto com os oficiais do Ministério Público, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, e a gente aproveita até para fazer fiscalização dos alvarás, a questão dos alvarás, para fazer cumprir a portaria, né? Então, não é de hoje que a gente vai em casas de shows, vai em festas e tira a criança de lá. Sim. E multa o estabelecimento e pode até ocorrer a punição de levar o dono do estabelecimento preso, dependendo da situação, né? Fica atento aí, galerinha, que estão aí fazendo coisa errada aí, ó. Tá pensando que tá escondidinho, tá pensando que tá na calada da noite aí, né, doutor? Aí, criança, adolescente, aqueles que são mais velhos, principalmente adolescente, que pensa que ele é esperto e ele anda às vezes sem identidade ou com identidade falsa, responde procedimento. Vai à delegacia, fica lá, a gente só libera com a presença do pai, o responsável, ou o conselho tutelar, vai ser abrigado. Apareceu lá com identidade com documento falso, responde pelo ato infracional análogo ao uso de documento falso, né? Se não foi ele que fabricou. Então, agora especificamente ao carnaval, né? Que a gente começou falando. A Polícia Civil, claro, conta com o apoio das outras instituições policiais, né? Principalmente a Polícia Militar, que ela está ali na rua no momento da festa acontecendo, ela tem os seus postos, né? Então, houve o crime, aconteceu, ela tem a liberdade de acionar a Polícia Militar naquele momento para principalmente efetuar a prisão do autor, né? Que é a função principal ali da Polícia Militar em campo. Caso o crime tenha acontecido há algumas horas, ou então a pessoa se sinta desconfortável naquele momento de falar, que isso é muito comum, né? A pessoa, sim, às vezes, as vítimas, geralmente, elas não percebem um abuso na hora, né? Isso é muito comum. A gente até lembrar de uma cena recente, que aconteceu até no Big Brother, né? Desses dias que uma moça foi vítima, sim, de um crime, e ela mesma, a gente vê pelas câmeras que ela demorou para perceber que aquilo estava acontecendo com ela. Ela só foi perceber aquilo lá minutos depois, conversando com outras pessoas que estavam lá, aí sim que ela caiu na realidade do que estava acontecendo. Sim. Imagina para uma criança, né? Que ainda não tem essa capacidade. Não tem exatamente. Sim. Pode procurar a Polícia Civil, a Delegacia da Criança e Adolescente. A gente funciona no horário de expediente de segunda a sexta, mas é ininterrupto. Caso a gente esteja fechado no horário, ou então esteja em feriado ou em festa, procure a 19ª Seccional de Polícia, que lá os policiais irão te atender da melhor forma possível, com um treinamento especializado, e se tiver qualquer problema, eles me ligam, eu atendo. Não existe o trabalho, ele é ininterrupto. Não existe nenhuma barreira nesse sentido, né? A pessoa que procurar a Polícia Civil, seja 1h da tarde, 1h da manhã, um sábado, um domingo, no feriado, ela vai ser atendida, ela vai ter a ocorrência dela feita e o crime que ela sofreu vai ser investigado. É importante a gente ressaltar isso. Eu vou fazer um elogio aqui para o doutor, porque isso que ele falou é verdade. Eu tinha já o telefone do Dr. Vinícius, né,
como eu já disse, a questão que ele é um parceiro nosso da Secretaria de Assistência. E, num determinado momento, eu fui solicitada para ajudar uma criança vítima de abuso. E eu mandei mensagem para o doutor Vinícius e ele estava de férias, viajando, passeando, e ele me atendeu com a maior tranquilidade do mundo. Aí eu pedi desculpas, né? O doutor falou, não, o senhor está de férias e tal. Aí ele falou, não tem problema nenhum, você pode me ligar, você pode me reportar. Assim que eu voltar de férias, eu vou tomar ciência, pé desse atendimento, mas me indicou lá a doutora, esqueci a doutora Hannery, que também me atendeu muito bem, com muita compromisso, com muita ética. Então, eu quero aqui fazer um elogio em público aqui, né, do profissionalismo, do cuidado e da atenção que ele dá para essas questões, né? Ele estava de férias e ele não, em momento nenhum, ele deixou de atender o telefone, ele não sabia, eu acho que era eu que estava ligando na época. Então, assim, realmente, a gente vê a diferença de um profissional que tem, de fato, responsabilidade no que faz, né, que tem compromisso com o que faz, com aqueles profissionais que simplesmente olham para você e falam, isso não é problema meu, que eu estou de férias, você procura qualquer outra pessoa. Olha, eu agradeço muito, né? A gente tenta sempre melhorar o nosso serviço e o atendimento ao público. Para mim, o principal da polícia, o papel da polícia é atender bem as pessoas. Né? É o mínimo. Isso é o mínimo que o servidor tem que fazer, é servir, né? Como eu disse, eu estava de férias naquela ocasião, mas os problemas eles não entram de férias. Infelizmente. Eu queria que todos os bandidos tivessem férias coletivas também, junto com a gente, que os problemas também tirassem férias junto com a gente, mas não é a realidade. E quando a gente entra de férias, é claro, a gente não pode atender ali pessoalmente, mas sempre tem um substituto lá. Sim. Que no caso é a doutora Hannery. Nesse exato momento, a doutora Hannery está de férias. E eu atendo, eu faço a parte. Os problemas que eram para ser dela também são meus agora, né? Aí eu estou doutora Hannery é da Delegacia da Mulher. Mulher. Então, quando tem uma situação envolvendo o crime de violência doméstica familiar, eu atendo como se fosse a doutora Hannery, né? Não faço um atendimento tão bom quanto ela, né? Nessa parte, que é ela, que é a especializada nessa parte, mas tento fazer tão bom quanto ela. Né? Tento sempre atender muito bem as pessoas. E eu queria só que o doutor Vinícius reforçasse onde que fica, né, a delegacia, porque assim, eu fui dar uma palestra uma vez e falei sobre, né, a delegacia da mulher, e o pessoal, mas Itaituba tem? Eu falei, tem? Tem delegacia da ADEAN, né, que é a Delegacia Especializada em Atenção à Mulher, né? E eu falei, tem, gente, né? Uai, mas então, assim, infelizmente, parece que, por sermos uma cidade do interior, eles pensam que tudo tem que ser resolvido ou em Santarém ou em Belém, né? E não, aqui a gente tem profissionais capacitadíssimos para atender e temos, sim, uma delegacia especializada em atendimento à criança e adolescente e atendimento à mulher, que é a 19ª seccional, né, doutor? A 19ª seccional é uma outra unidade nossa, que é a que todos conhecem, né? Que é a que fica na Transamazônica, que tem um letreiro, bem ali, né? Sim. Que tem um letreiro grande lá na entrada, sim, um estacionamento grande. Mas nós temos a nossa unidade, que é a Delegacia Especializada no Atendimento da Criança e Adolescente, que fica no prédio da DEAN, né? Que fica na primeira rua da Floresta, bem perto da seccional, inclusive. São 2 quadras atrás. Atrás do Corpo de Bombeiros, né, na rua 1ª da Floresta, o número é o 235, né? Mas se vocês jogarem no Google, vocês acham, é muito fácil. Lá tem uma placa, nova placa, inclusive. Nosso prédio ele foi reformado recentemente, né? Passou por uma reforma, graças, inclusive, à doutora Hannery, que não mediu esforço para fazer acontecer. E nós temos um prédio muito bonito, com estrutura muito boa, preparada para atender a população. A gente consegue botar
A gente tem uma brinquedoteca lá, coisa que não tem na seccional, né? Que foi construída por nossos servidores. Gente. Pessoa que leva lá, às vezes, a mulher que sofre violência doméstica, que não tem onde deixar o filho, no momento que vai fazer a denúncia e tal. A gente tem lá a brinquedoteca para enquanto ela está sendo atendida, a criança poder se distrair, brincar. Até para nossas vítimas da delegacia, que naquele momento até precisam de uma certa distração para não ficar com aquilo, né, aquele ambiente, porque o ambiente de delegacia é um ambiente pesado. A gente que convive lá, está lá todo dia, é difícil. E as pessoas que estão lá, porque a gente está lá trabalhando, né? E as pessoas que vão lá, geralmente elas estão no pior dia da vida delas. Se não for o pior, é um dos piores, né? Então, e a gente tenta sempre deixar aquele ambiente mais leve e acolhedor, principalmente acolhedor para as vítimas. Sim. Então, eu nunca convido ninguém para conhecer. Venha conhecer a nossa delegacia, porque quando a pessoa está na delegacia, geralmente é porque o dia dela não está bom. Sim. Mas eu reforço que, caso vocês precisem, o nosso prédio está lá. A gente tem nosso telefone que a gente vai disponibilizar aqui ao final, né, para todo mundo que quiser. Pode falar, doutor, fala devagarzinho que o Thiago já coloca na tela para gente. O telefone de lá é 91, o DDD, que ele é de Belém, né? 85614148. Pegou, Thiago? O DDD WhatsApp. 91 985. Não tem um 9. Não tem um 9, não? Não. 85 61 4148. Esse é um telefone que é o telefone da delegacia. Da delegacia. Atendimento, se você mandar uma mensagem, por exemplo, agora, ele vai informar todos os horários, o horário de atendimento, tudo certinho. A gente usa esse telefone para atender as vítimas, receber denúncias, fazer intimações, né? E, principalmente, o anonimato é garantido, viu? Só avisando. Para quem quiser deixar essa denúncia anônima, que a gente verifica, a gente anota em boletim de ocorrência e verifica em loco se aquela denúncia. Nós temos uma viatura que a gente compartilha, a viatura da DEAN, né? Uma viatura nova que veio lá de Belém para nos atender desde o ano passado. Então, a gente tem um problema de falta de servidores, mas a gente compensa sempre com a dedicação. Estamos abrindo um processo para contratação, né, de estagiários, voluntários, né, que eu já deixei o processo seletivo aberto. Estamos na semana de aquisição desses estagiários, né? Então, aí, quem está fazendo direito aí, né? Uma excelente oportunidade, direito, exatamente. Né? Da área de direito. É uma excelente oportunidade para todo mundo, que vocês vão aprender o serviço policial na prática. Quem quer ser delegado de polícia, quer estudar para o concurso de delegado de polícia, vai ter um aprendizado que milhões de pessoas nesse país queriam ter. Gostariam de estar participando. Exatamente. Lá eu vou ensinar o trabalho policial, né, como funciona o trabalho de delegado de polícia e dar dicas para o concurso público. As pessoas, os estudantes de direito, querem isso hoje também, né? Quer aprender como faz para você exercer aquele cargo, né, chegar naquele cargo. Então a gente vai receber os estudantes lá com o maior prazer. E a pessoa vai ajudar e colaborar bastante. Já tem candidato? Já tem gente que se candidatou. Mas quantas horas por dia? Já estamos fazendo a propaganda aqui, porque eu sei que o trabalho do Dr. Vinícius não é um trabalho fácil, né? Sim, sim. E com pouco pessoal ainda fica mais difícil, né, doutor? Então, assim, você que está aí, que é estudante de Direito, né, conhece alguém que é estudante de Direito aqui de Itaituba, serão quantos estagiários, doutor? Serão um estagiário para o período da manhã e um estagiário para o período da tarde, né? São 4 horas diárias, né? O estagiário vai ter até a sua própria sala, a gente tem uma estrutura preparada. Quem se interessar pode enviar o currículo no e-mail cartoriodeaca.itaituba@policiacivil.pa.br, né? Eu vou pedir o doutor para me mandar isso no WhatsApp. Depois eu vou mandar aqui pro Thiago, para ele colocar junto com o telefone que aí. Thiago, joga o telefone mais para a direita aqui, porque
porque está meio difícil de enxergar. É 8561. 8561, ó, 9185, tá 83, Thiago. 8561-4148. E já eu vou passar também o e-mail, né, pra gente... Vou enviar no WhatsApp. A gente deu uma fugidinha aqui, fugida entre aspas, né? Porque a gente está falando de atendimento, de segurança, de cuidado, e que a gente precisa falar disso também. Eu vou para um rápido intervalo comercial, para o Thiago fazer as adequações aí dos números, do e-mail, para a gente voltar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a segurança das crianças, dos nossos adolescentes, em tempo de festas ou fora de festas. É rapidinho. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Eu estou recebendo o Dr. Vinícius, né, delegado da Delegacia Especializada da Criança e Adolescente. Você que chegou aqui agora com a gente, perdeu os primeiros blocos. Então, não perca essa chance de rever essa entrevista ou ver essa entrevista. Corre lá no YouTube da Rede TV, vai ser disponibilizado assim que o programa terminar. Então assista, porque o Dr. Vinícius já deu tanta dica importante aqui que você não tem ideia falando sobre segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Assim que terminar também, que isso for disponibilizado no YouTube da Rede TV, que é Rede TV Itaituba 548, que é o número da Rede TV, eu também vou jogar lá no meu YouTube, no programa Ser Pleno. Então você vai ter uns 2 lugares que você vai poder assistir com a maior tranquilidade do mundo. E posso garantir para você que é um programa que faz toda a diferença para quem quer realmente cuidar da segurança das nossas crianças, dos nossos adolescentes, ou das crianças, do adolescente do meu irmão, do meu vizinho, né? Porque a gente precisa cuidar só dos nossos, a gente pode cuidar dos outros também, né, doutor? Pensando nisso, eu vou fazer uma pergunta para o doutor aqui. Pergunta que foi sugerida, né, para a gente. Como que a escola pode contribuir para essa conscientização sobre a segurança digital e a segurança física? A gente falou que hoje a educação é principal, mas como que a escola pode fazer isso? É palestra, é ensinamento? Como que é? Vamos começar constatando um fato, né? A escola é o ambiente onde, principalmente, a criança vai revelar a situação de abuso. Então, é lá na escola que, através de desenhos, mudança de comportamento, sinais claros de irritabilidade, as notas baixas, isso os professores percebem e acionam a rede de proteção, né? Como a escola é um ambiente em que as crianças estão da maior parte do seu dia, né? Então, é lá onde a formação como pessoa faz muita diferença. Então, a escola, sabendo dessa realidade, sabendo dessas dificuldades, né, tem que investir bastante em palestras, conscientização. Eu, sempre que eu sou convidado e tenho agenda disponível, eu participo dessas palestras, mostro a legislação, mostro como que as coisas funcionam na prática. E essa conscientização sempre dá resultados positivos, né? A gente sempre, quando tem uma palestra, alguma coisa muito importante, a gente aparece em casa na delegacia, as diretorias acabam constatando situações de abuso que às vezes não são constatadas, né? Normalmente seriam constatadas. É importante existir o treinamento dos profissionais de educação para essa situação, treinamento do técnico escolar, às vezes do psicólogo escolar que está lá na instituição, que é lá onde a criança vai revelar. Muito provavelmente a chance dela revelar na escola ela é muito maior do que em casa para a mãe, até porque a mãe, né, às vezes é conivente com essa situação e é a primeira pessoa que duvida. A primeira pessoa que vai duvidar daquela situação é a mãe. Aí a criança, que ela não é boba também, né? Ela sabe dessa situação e ela acaba revelando para um amigo da escola, para uma professora, para o diretor. E aquele profissional que recebeu essa primeira comunicação,
ele deve adotar as medidas necessárias para que aquilo seja combatido e a criança seja acolhida, né? Que é o principal, que é o olhar para a vítima, que é o mais importante. Que medidas são essas? Falar com quem? Por exemplo, a criança chega lá e conta para uma professora o que aconteceu de repente em casa ou até na escola, porque a gente não pode, né? A gente sabe que, infelizmente, está aí. A gente falou agora sobre a questão da vulnerabilidade, né? Parece que todo ambiente hoje está vulnerável. E aí, um professor que tem essa escuta, né? Qual que é a orientação? Ela tem que ir direto para a delegacia, de repente, ou ela vai para a direção? Não. O profissional que primeiro teve contato com a criança nessa situação deve procurar a direção escolar e relatar toda a situação, fazer um documento, né, contando tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que ela escutou. Aquela situação, você não pode... Existem lugares que já aconteceu já algumas vezes, mas a gente fala que não pode acontecer de jeito nenhum. Que é você... depois que o profissional faz essa primeira escuta, é acionado o conselho tutelar e aquele documento, junto com aquela situação, é encaminhado à delegacia. Não pode confrontar. Exatamente, chamar a criança para a direção da escola, aí começar um congresso de diretores e professores em cima daquela criança. Ela senta numa mesa lá, e aí ela reúne com 15 profissionais lá, que estão lá, e começa o interrogatório. Uma sabatina. Eles começam a sabatina, o congresso, o colóquio em cima daquela criança, o que é uma situação horrível. Não estou falando para criança, não. Aconteceu um crime com qualquer pessoa. Imagina você chegar na delegacia de polícia, você foi assaltado. Digamos assim, um crime horrível. Aí chega 15 policiais. Foi que horas? Que dia? Você lembra da pessoa? E você, eu não consigo lembrar direito. Como você não lembra direito? Não sei o que. Aí começa. Entendeu? Para uma pessoa que é adulta, isso já é extremamente constrangedor. Imagina para uma criança que passou por uma situação de abuso, que às vezes ela nem sabe que aquilo é um abuso. Entendeu? Ela não tem nem a consciência, não tem aquele... Não faz ideia do que aquilo significa. E aí o congresso técnico faz aquilo lá ficar ainda pior, uma situação ainda mais desgastante para todo mundo, né? Isso é horrível, porque até a criança acaba, naquela pressão, ela pode até inventar coisas, né? Ou omitir coisas, exatamente. Então, vamos ao procedimento correto, né? Vamos retornar ao procedimento correto. O primeiro profissional que fez essa escuta tem que relatar em um documento, encaminhar à rede de proteção, né, que é o conselho tutelar, a delegacia de polícia. A delegacia de polícia, ela vai fazer o boletim de ocorrência com aquela situação, com os profissionais envolvidos, né? E isso vai começar a investigação. Escutar a mãe. A criança, ela vai ser atendida de uma maneira por uma equipe multidisciplinar. E nessa equipe multidisciplinar ela vai relatar em um ambiente propício, com um profissional especializado, tudo aquilo que aconteceu, né? Pronto, acabou. A criança não é ouvida novamente. Ela não tem que lidar com essa situação. Tem que fazer o que acontece geralmente, que é a revitimização. Não, né? Para por aí. No mundo ideal, nossa metodologia é essa, né? No mundo ideal, é assim. Nunca mais a criança vai ser ouvida novamente, porque ela já relatou aquela situação, aquele trauma já foi contemplado, tudo ali. No máximo, a próxima questão é, dependendo ou não, nós pedimos a perícia para comprovar, né, que é o exame sexológico, que é, dependendo da situação, não. Se o relato não envolve conjunção carnal, ou outro tipo de coisa, a gente não manda para perícia, dependendo da situação, né? Porque é desnecessário, é um constrangimento desnecessário. Mas caso haja, nós mandamos para perícia porque constitui uma prova técnica, né? Sim. Porque nessa hora a gente está preocupado com a prisão do agressor. Sim. Dependendo, aí essa situação ela é encaminhada à delegacia de polícia e nós iniciamos a investigação. Autoria, materialidade, chamamos a mãe, chamamos as possíveis testemunhas, fazemos um interrogatório. Dependendo do caso, pedimos a prisão preventiva representamos pela prisão preventiva do acusado, dependendo da situação, né? Porque muitos deles
praticam um abuso e proferem uma ameaça, no sentido de se você contar para sua mãe, eu vou te matar, vou matar toda a sua família. Vou matar sua mãe, vou matar seu pai. Então tá bom, já que você está proferindo essa ameaça, nós vamos fazer com que ela não seja possível de ser concretizada. Nós vamos pedir a prisão de você. Aí a gente pede a prisão, geralmente o juiz defere a prisão e nós cumprimos o mandato. O mais rápido possível, né? Aí lá ele não vai ser possível de cumprir qualquer tipo de ameaça. Mas ninguém geralmente cumpre essas ameaças, que grande maioria deles são covardes, né? Sim. Então são covardes, não cumprem não tem o mínimo de coragem suficiente, né, para fazer com que isso aconteça. Mas depois que do inquérito policial ele é finalizado, né, nós remetemos o inquérito à justiça, né, que vai passar para o Ministério Público, e o Ministério Público oferece a denúncia ou não, e aí o processo penal começa a fluir. Aí a parte investigativa ela termina. Entendi. E assim, tanto que é importante, né? Deixa eu mexer aqui, porque saiu do ar aqui. Tanto que é importante a gente ter essa noção, esse conhecimento, né, acerca desse assunto que o Dr. Vinícius está falando, né? Porque, como ele disse, o Dr. Vinícius foi bem claro, né? Tem lugares, infelizmente, tem lugares que as pessoas não sabem como lidar com esse tipo de... Só voltando aqui, gente. Com esse tipo de situação, né? O professor recebe a denúncia ali e acontece, né? Infelizmente, a gente sabe que isso acontece em que locais que a gente vai... As pessoas fazem um verdadeiro... Como eu estou dizendo, um verdadeiro congresso sobre... né? Coloca a criança, expõe a criança em todos os sentidos ali. Isso é tão difícil, é tão complicado. A gente sabe como é delicado isso, como é difícil falar disso. E você pegar essa criança e fazer ela falar isso na frente de pessoas que às vezes ela nem conhece direito, que não tem intimidade, isso acaba piorando o estresse da criança, acaba, né, fazendo com que a criança se sinta pior do que ela já está se sentindo. E a gente escuta coisas horríveis na delegacia, até porque, assim, a criança, ela conta aquele abuso, e para as pessoas que estão próximas da criança, mães, principalmente, a gente tem que provar que aquilo é verdade. Sim. Porque a criança tem que provar que aquilo é verdade, né? E enche a criança de pergunta, e escuta, não, mas ele é uma pessoa tão boa, acima de qualquer suspeita. Como que ele pode fazer uma coisa dessa? Se ele é um trabalhador, se ele é uma pessoa boa. A gente até tem mulheres que tem esse dilema, infelizmente, né? Que às vezes o cara que praticou esse tipo de coisa é o cara que sustenta a família, que sustenta ela, que se ele for preso, né, que ele muito provavelmente será preso, ele vai destruir aquela estrutura familiar que já está destruída, né, pelo crime que ele cometeu. Sim. Mas financeiramente, né, ele vai deixar mais difícil. Vai ficar mais difícil, vai deixar a situação mais difícil, ainda mais difícil, né? Nesse caso é um. Agora, outro caso é a mãe que fala que o homem é tão bom que ele nunca faria uma coisa dessa, né? Que ele é acima de qualquer suspeita. Que ele é uma pessoa boa. Nunca. Coloca como se tivesse na testa escrito assim, estuprador. A palavra é essa, né? Estuprador. Na testa da pessoa. Como se todo mundo tivesse assim. Não, porque ele não tem cara de que faria isso. Olha, como é que a pessoa tem que se comportar pra fazer isso? Que cara é esse? Eu sempre pergunto pra vítima, mas ele não é. Como é que é a pessoa? É bom que você me fala aqui como é que é um estuprador, pra como é que é a procurar, pessoa. Pra eu já ir, pra eu adiantando meu trabalho, que aí uns eu já tiro e outros eu já facilito, né? Porque aí a pessoa cai na real de que estuprador não tem cara, gente. Não tem comportamento. Geralmente é a melhor pessoa do mundo. Sim. Geralmente, a 90% das vezes é o mais próximo. É o mais próximo, é aquela pessoa que é muito família, que principalmente, e outra característica, que gosta de tratar muito bem meus filhos, que gosta de estar junto com meus filhos, que está sempre junto, não sei o quê, que gosta de ter contato, que leva para passear, que não sei o quê. Aí quando a pessoa ela vai se escutando, é que ela percebe. Né? Então, é isso.
é difícil. Eu falo assim, eu fico pensando, eu sou psicóloga, eu atendo todos os dias, né? Mas eu não atendo mais criança e nem adolescente, eu atendo acima de 15 anos. E eu chego em casa à noite, às vezes, assim, cansada, né? Só de ouvir, né? Tanto sofrimento, tantas dores, tantas angústias, né? Eu fico pensando no doutor tendo que ouvir situações, né? Relatos de crianças sendo vítimas daquilo que ela achava que era o seu melhor amigo, ou era o cara mais legal da casa, ou a mulher mais legal da casa, porque não é só o homem que comete violência, abuso sexual, a mulher também faz isso, né? Em 2021, 22, lá em Lusiânia, ali, uma avó foi presa, né? Que ela abusava dos netos. Uma avó de 72 anos de idade, ela abusava dos netos. E quem contou foi uma neta mais velha, uma neta de 12 anos, que contou para a mãe. Mas a mãe nunca acreditou. Como assim a minha mãe fazendo isso, né? Até que a criança filmou, a avó abusando das crianças. Então, assim, gente, o perigo, ele está instaurado. Infelizmente, está aí. E isso também é cultural, essa questão de você achar que o estuprador é só o homem. Isso. Porque, gente, todo mundo aqui tem rede social, já viu notícia de, porque professora abusou de aluno de não sei quanto tempo. Aí mostra a foto da professora, mostra a foto da professora, aí os comentários. Você vê lá, na minha época não tinha uma professora dessa. Olha isso. Não sei o quê. Você vê nitidamente a diferença de tratamento de quando é uma abusadora e quando é um abusador, né? Sim. Sendo que, gente, o crime é o mesmo. As consequências são o mesmo. É terrível da mesma forma. Então, infelizmente, a nossa sociedade, ela evoluiu nesse sentido, né? De achar que o estuprador é só o homem e quando a mulher comete esse crime, parece até ser cômico para as pessoas na rede social, né? Então, é importante ressaltar isso aqui, que o abusador ele não é só o homem, né? Ele também pode ser a mulher. Sim, sim. E a gente sabe disso, o doutor Vinícius falou isso, eu vi um caso desse, né? Que uma pessoa, uma mulher queria ter um relacionamento sexual com um aluno e ele, não quero, e aí os comentários justamente esse, né? Leva para um nível tão medíocre, parece que falar de abuso sexual, parece que sabe, para essas pessoas, parece que é falar sobre quem ganhou o jogo da Copa passada, né? Então, assim, não é, gente. A gente tem que pensar que quando a gente coloca palavras na rede social, por trás dessas palavras tem uma pessoa que está lendo ali, que foi vítima desse abuso, que está passando por uma situação constrangedora, uma situação, sabe, que está difícil para ela. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escreve nas nossas redes sociais, muito cuidado com as opiniões que a gente emite, para a gente não ser injusto, não fazer com que outras pessoas sofram, né, mais do que já estão sofrendo, né? Doutor, a gente falou ali recentemente das parcerias, né, que a gente falou da PRF, falou de outras parcerias que vêm vindo. Hoje as escolas são parceiras da delegacia, hoje as escolas, os centros educativos, as universidades, porque quando a gente fala de abuso, a gente não fala de abuso só de criança, não. Vamos falar, o doutor Vinícius está falando só de criança porque ele é especializado nessa área. Mas a gente sabe que existe abuso em faculdades, em empresas, né? São os assédios morais, os assédios sexuais. Hoje, as escolas, as faculdades são parceiras. A gente tem uma escola de direito aqui, que é a FAI, né? Que tem o curso de direito. Tem essa parceria? Consegue ter essa parceria? Existe, sim. Principalmente com as escolas, né? No meu caso, que trato com adolescentes, a gente gosta muito de estar presente em palestras, principalmente... toda vez que eu sou convidado a participar, eu deixo sempre meu telefone, o telefone da delegacia, aberto aos convites para toda a rede de proteção, né, que a gente faz de tudo para participar. É claro,
os servidores são limitados, né? E o serviço também ele pode acontecer a qualquer momento. Então não é todo dia que eu posso. Tem dias que, infelizmente, eu tenho que cancelar nos últimos instantes, mas nós já temos agenda para esse mês, nós já estaremos em escolas fazendo palestras, né? Inclusive, segunda-feira nós estaremos fazendo palestra, que é o que marca, né, a volta às aulas, e em todas as esferas, tanto estadual, tanto municipal e até Instituto Federal, né, que nós já estivemos no IFPA para falar justamente desse tema, que é o assédio sexual. Porque o professor ele acha que a pessoa está lá com 16 anos, ele pode fazer o que ele quiser. Não é assim, né? Conscientizar as alunas, os alunos, né? Principalmente essa fase. Eu já fui adolescente, todos nós já fomos adolescentes, sabe que é terrível. O aluno de 16 anos, de 17 anos, ele começa essa fase do bullying mais pesado, e aquilo tem que ser coibido, né? E conscientizado, principalmente em forma de palestra. A gente mostra as consequências reais e mostra que ações têm consequências. Então, sim, esse é o importante, a gente tem que deixar claro, né? E para as crianças e os adolescentes, evidenciar os meios de proteção, a forma de se proteger e principalmente como procurar ajuda, como proceder se aquele terrível mal acontecer, né? É isso que a gente gosta de falar. Sim. É importante que a gente tenha essa... Eu vou pedir para o Thiago colocar de novo aí o número do telefone lá da delegacia e o e-mail também que o doutor deixou, que a gente passou para o Thiago, está aí para que vocês que estão assistindo, vocês possam, de fato, entrar em contato se você perceber algum caso na sua família, na sua comunidade, na sua vizinhança, né? Então, assim, tem toda essa questão que a gente precisa cuidar do outro, né? A gente precisa estar atento às questões que estão à nossa volta, não é só dentro da nossa casa, mas à nossa volta também. E essa parceria é muito importante. Eu vou para um rapidíssimo intervalo comercial, a gente vai voltar para o próximo bloco com um fechamento, com um encerramento, com algumas dúvidas que chegaram aqui para mim aqui. E enquanto você vai lá beber sua água, a gente vai beber também, a gente já volta em um minutinho. De volta aqui ao programa Ser Pleno, nosso último bloco, né, falando aqui com o Dr. Vinícius Ramos sobre a segurança, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Se você chegou agora, acordou tarde, né? Não sei o que você fez ontem, de repente dormiu tarde, só está acordando agora. Não perca esse programa, gente. Tem tanta dica boa, tanta coisa interessante para você saber, para a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Não só em tempo de festas, como a gente está vendo agora o carnaval se aproximando, mas em todos os momentos, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de casa, na comunidade, na vizinhança. Então, o Dr. Vinícius, ele fala com maestria, com excelência, né, com muita domínio sobre esse assunto. Então, assim, é muito importante. Não perca, não. Volta lá, né? Nós estamos no 5º bloco, são 4 blocos para trás que você vai poder entender um pouco mais sobre o trabalho da Delegacia Especializada em Atendimento à Criança e ao Adolescente, a DEACA, né? Então, assim, na pessoa do Dr. Vinícius, né, que é o representante legal aqui em Itaituba. Então, é um assunto doído, é um assunto sofrido, falar de violência infantil, falar de violência sexual infantil, mas é um assunto necessário e importante para a gente estar tratando, né? Dr. Vinícius, o senhor acha que projetos sociais como esporte, música, arte, ela ajuda nesse processo, por exemplo, de prevenção da violência sexual, da violência contra a criança, contra o adolescente, ou isso não tem nada a ver? Muito, muito. Até porque quando a criança está ocupada, jogando bola, jogando vôlei, jogando basquete, tá
aprendendo um instrumento musical, tá numa aula de violão, numa aula de canto, num balé, ela tá longe do ambiente de vulnerabilidade, ela tá longe de casa, longe dos agressores. Então, projetos sociais são muito importantes nesse sentido. Fora que o esporte, a cultura, é essencial para o desenvolvimento do ser humano. O que é o ser humano sem o esporte, né? Sem a cultura? Não é nada, né? A gente, além de você desenvolver as habilidades e também a socialização, você ainda fica longe desse tipo de perigo, né? Então, o esporte, a cultura, é importantíssimo no papel de prevenção. O brincar, né? O brincar, o ser criança de fato, né? Em sair daquele ambiente perturbador, aquele ambiente nocivo, aquele ambiente que pode causar um estresse nessa criança. Então, o brincar, ele é importante, né? Ele faz parte desse processo evolutivo da criança, né? Também. Então, isso para a gente que trabalha com crianças, que trabalha com adolescentes, que trabalha com saúde e segurança, né? A gente precisa falar disso, né? A gente precisa investir mais. E eu acho que talvez as parcerias sejam isso também, né? A gente pensar, o poder público pensar em mais quadras de esportes, né? Em mais ambientes dedicados para as crianças, em praças. Eu moro ali de frente a Celso Mateus, que é uma praça que tem 3 quadras de areia, que aí os meninos jogam futebol, jogam vôlei, jogam tudo ali, né? Então, você vê que são pessoas que estão ali em busca de uma melhoria da qualidade de vida e sair também, prevenir, né? Que você viva num ambiente em que você possa ser vítima, de repente, de um estupro, de uma violência sexual, não só um estupro, mas o tocar, né, em você, já sem a sua autorização, já é uma agressão. Já é uma agressão, isso. Já é uma agressão. A criança, quando ela está nesses ambientes, né, de quadra, ela está com convívio com outras crianças, está sendo criança, é ali onde a criança tem que estar, né? Não é dentro de casa, vivendo uma vida reclusa, sendo, às vezes, refém do celular. Lá é onde está o maior polo de criminosos, de aliciadores e abusadores, está lá dentro do telefone celular dessa criança, né? Então, importante demais. Você falou uma coisa aí que a doutora Valéria Vermonte, que é uma psicanalista que eu sigo, que eu adoro ela fala assim, o inimigo ele não vai bater na sua porta. Ele está dentro do quarto do seu filho, dentro do celular dele, dentro do computador. Ele não vai bater, ele já está dentro da sua casa, ele já entrou na sua casa, né? E esse é o cuidado que a gente precisa ter mesmo, né? Em estar com esse olhar mais atento. A delegacia, né, o poder público, ele tem investido, por exemplo, em plataformas, em aplicativos para ajudar nesse processo de denúncia. Existe aplicativo já para isso, plataformas que a gente pode fazer, de repente, uma denúncia? Nós temos o Disque 100 do Direitos Humanos, que é uma plataforma federal, né, que encaminha todas as denúncias por via e-mail, né, tudo anônimo, tudo protegido, para todas as autoridades policiais do país. Então, aqui em Itaituba, a gente recebe as denúncias do Disque 100, são acompanhadas de perto pelo Ministério da Justiça, em que a criança pode ligar, é gratuito, todo mundo pode ligar, gratuito, descrever, vai ter um atendimento humanizado e o anonimato garantido, né? Quantas vezes quiser, a gente recebe todas essas denúncias. Existe também o 181 da Polícia Civil, né? Que esse é específico da Polícia Civil, que também tem o mesmo 181. Uhum. Temos as plataformas digitais, né? Que a gente tem a inteligência artificial da Polícia Civil, que é a Yara, que você consegue entrar em contato com ela e a gente é redirecionado, né, no caso da violência doméstica familiar contra a mulher. E fora os contatos que a gente deixa da delegacia, do WhatsApp, né? Eu quero que o Thiago coloque de volta aí,
Deixa aí fixado, Thiago, por favor. Ideias de aplicativos estão sendo desenvolvidas, tipo, ideias de, por exemplo, botão de pânico nas escolas, que é uma ideia muito boa. Como seria esse botão de pânico? Seria uma forma de denúncia mais no ambiente escolar, porém de uma forma, como eu posso explicar, menos invasiva para a própria criança, né? E também aquele sistema de monitoramento, principalmente, né? O que a gente gosta de trabalhar, já no caso da Polícia Civil, são os meios de identificação de sites que contenham conteúdo de pornografia infantil. Isso aí a gente está sempre desenvolvendo. Sempre existe uma tecnologia diferente para combater esse tipo de conteúdo que está exposto na internet, né? Muitos aqui a gente não pode entrar em detalhe, né, que faz parte de meios investigativos, mas existem essas plataformas que a gente utiliza, né? Existe lugares que a gente consegue saber onde tem um conteúdo íntimo sendo baixado, de onde fica a residência da pessoa que está fazendo aquilo lá. Só que isso tudo já tem uma parte mais sigilosa, né? Sim. Como se trata de investigação policial, sim, a gente não pode estar falando tanto, mas para o público a gente tem... Mas é bom dizer isso para as pessoas saber que, como a gente disse anteriormente, não é uma terra sem lei mais não. Não, a gente tem os nossos recursos, não é assim. Não é mais uma terra sem lei não, graças a Deus. Tem não só plataformas, né, doutor, de adultas, mas esses próprios Roblox da vida, né, o Minecraft, o Discord, são plataformas, são locais que são que as crianças entram e que são aliciadas, são vítimas do cyberbullying que o senhor falou, né, que são vítimas de uma série de violações dos seus direitos. A gente viu agora recentemente que o Roblox ele tirou o chat, né? Não tem mais como fazer chat. E o que mais me assustou foi as comunidades dessas crianças que está proibido, né, o chat, ameaçando, não sei se o senhor chegou a ver, ameaçando o Felca, né? Que morte ao Felca. Crianças não, né? Duvido muito. Né? Por que tirou, volta o chat, volta não sei o que. São chats de crianças de 9 anos, até 9 anos. Vamos lembrar disso. O chat para quem tem 10, 11, continua aberto, né? O que já também não concordo. Eu não concordo. Né? Mas também o Roblox começou com essa medida, né, que é o mínimo, pelo menos a gente agradece a plataforma, os controladores, né, os donos do jogo, por ter feito essa medida. Os protestos ali que a gente vê, parece coisa engraçada, né? A gente vê as ameaças, esse tipo de coisa. Gente, aquilo lá não são crianças de 9 anos que estão fazendo. Não vamos ser ingênuos nesse ponto. Não são crianças que estão fazendo aquele protesto. São pessoas que se passam por crianças, que não gostaram, que uma das ferramentas de captura, de aliciamento de menores foi barrada. Então eles fizeram esse protesto para aparecer, para virar meme, para virar uma coisa engraçada, né? Para ver se aquilo repercutia de alguma forma, para alterar esse tipo de coisa. Mas, gente, você percebe que não são crianças de 9 anos pelo tipo de linguagem que utilizam. Fazendo alusões à música do Chico Buarque. Gente, que criança! Pelo amor de Deus, todo mundo... Gente, o Chico Buarque você vê... Você vê os tipos de colocação, erros de português que são intencionais. Dá pra ver quando um erro de português ele é intencional ou não. Então, mais uma do alerta que a gente pode ver que aquela plataforma está cheia de gente maliciosa. Eles acabaram de se expor ali. Eles se exporam, mostrando, gente, a gente está aqui mesmo. Foi um recado que eles estão tentando passar, né? Claro, eles não tentaram passar esse recado, mas deu para ver, eles se exporam naquele momento, né? Sim. E a pessoa que acredita que são crianças de 9 anos citando Chico Buarque para que o chat do Roblox fosse liberado, pronto. Uma ingenuidade, né? Mas é aquilo que faz pensar, né? Sim.
Bom, doutor, eu quero fazer uma pergunta, talvez seja talvez não, é a minha última pergunta, se eu fico muito à vontade de responder ou não, mas essas pessoas que são presas, que são recolhidas lá por conta das denúncias, elas vão direto para o presídio? Como é que é? Ou elas tem um lugar específico para elas, para esses abusadores? Você diz preventivamente? Preventivamente. Quando a gente tem essas prisões, quando há um flagrante, eles vão à delegacia, mas lá na nossa delegacia a gente tem carceragem, né? Mas a carceragem nossa é provisória. A Polícia Civil do Estado do Pará, e existem algumas delegacias no país que ainda tem o costume de ter uma carceragem em que há preso, que preso fica lá, né? Durante um tempo, respondendo até o processo terminar. Mas aqui no estado do Pará, as delegacias não ficam com presos. Eles são, a partir do momento que o procedimento flagrancial ele é encerrado, eles são dirigidos, os presos são dirigidos até a unidade prisional. Daqui de Itaituba, a gente tem a unidade prisional ali na cidade, né, próxima da delegacia, inclusive, Sim. As duas delegacias. E lá os presos provisórios e os que estão em flagrante, né, que vão para triagem, eles são encaminhados. E os definitivos também, cumprem pena no complexo prisional. Quanto tempo esse provisório é? Depende. Geralmente, é porque assim, o processo penal ele funciona diferente para quem está preso e para quem está solto, né? Uhum. Quem está preso tem uma prioridade de julgamento maior. Então, o processo dele tem que andar mais rápido, justamente pelo fato dele estar preso. Sendo condenado ou não, ou sendo inocente. Porque o inocente, quando ele está preso, ele quer que o processo dele seja julgado o mais rápido possível, porque ele é inocente. O condenado também, porque ele quer começar a cumprir a pena. Esse tempo que ele ficou preso, ele conta o cômputo da pena dele, né? Então, a pessoa que está presa, o réu, né, no caso, o investigado, ele, geralmente, a prisão dele dura aproximadamente uns 6 meses, 5 meses, dependendo. Mas, hoje, o Código de Processo Penal obriga o juiz a revisar a prisão preventiva dele num período de tempo, né? Então, cada 90 dias, a prisão dele tem que ser revista. O juiz olha e vê o prazo e fala assim, não, ainda existe motivo para essa pessoa estar presa. Porque a prisão preventiva, ela depende, eu já estou entrando num conteúdo mais jurídico aqui, mas é bom esclarecer. Sim. Ela não é uma antecipação de pena. Muita gente pensa que a pessoa está presa para pagar pelo crime que ela cometeu. Então não é. Não é. A prisão em flagrante, que a gente vê, é para a pessoa terminar, não cometer mais o crime que ela está cometendo, né? E iniciar o procedimento. A prisão preventiva é uma prisão processual. Ou seja, ela tem a ver com o andamento do processo. A pessoa que ela é presa preventivamente é para ela não cometer infrações penais, novamente. É para ela garantir que o processo penal ocorra da melhor forma possível, porque essa pessoa pode estar ameaçando testemunha, ameaçando a vítima. Uma pessoa quer fugir para outro país. Eu vou usar um exemplo famoso. Bolsonaro ele foi preso preventivamente antes de cumprir pena. Por quê? Porque o juiz entendeu que ele correria risco de fugir. Se essa fuga aí aconteceu ou não, mas o requisito você vai fugir? Não vai? Existe o concreto de fugir ou não? Então, se a pessoa tá lá e ela, por exemplo, apresenta espontaneamente no processo, diz que mostra endereço, que tem endereço fixo, que não está cometendo crime, não tem a intenção de cometer o crime mais, não ameaça a testemunha, não, ela não fica presa até o final do julgamento, né? Quando ela cumpre pena, aí sim, quando tem essa penal condenatória, o juiz expede o mandado de prisão para ele cumprir pena, aí sim, ele é encaminhado ao presídio e cumpre pena. Aqui em Itaituba a gente não tem, por exemplo, presídio feminino. Então, toda vez que a gente tem uma prisão após a audiência de custódia, ela fica na delegacia até a audiência de custódia. Havendo a audiência de custódia e tendo a prisão preventiva decretada, aí aqui há o encaminhamento ao presídio, à unidade prisional de Santarém, se lá tiver vaga. Entendi. Então aqui não tem delegacia, não tem prisão feminina. Aqui não tem presídio feminino. Vitória do Xingu e Santarém, que são os próximos. São os mais próximos. Já tivemos que levar presas para Vitória do Xingu já. É um caminho. Chão. 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 Chão mesmo.
Bom, a gente está chegando ao finalzinho do programa, né? Para mim, eu vou de novo aqui falar, né? Eu não vou render, não vou diminuir aqui, minimizar a quantidade de elogios que eu tenho para o Dr. Vinícius, né? Principalmente por ele ter vindo hoje aqui ao programa, por ele ter falado com tanta certeza, com tanto conhecimento, né, sobre esse assunto. Foi muito esclarecedor para mim. Eu já conhecia o trabalho do Dr. Vinícius e eu acho que o Dr. Vinícius ele vem só para agregar aqui em Itaituba. E eu espero que ele fique um pouquinho mais aqui com a gente, né, em Itaituba. Eu não sei como é que está aí esse processo. Algumas pessoas que eu conheci, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, fizeram o processo seletivo para voltar para suas cidades natais e já estão por lá. Então, a gente acaba se apegando a pessoas, né, a profissionais, principalmente profissionais competentes que a gente gosta de ter por perto aqui, mas, infelizmente, um dia eles vão, né? Eu espero que o Dr. Vinícius fique com a gente mais um tempo aqui, consiga fazer o trabalho dele com tanta empenho, com tanta, né, dedicação como ele faz. E é só agradecer mesmo, Dr. Vinícius. Ó, o Felipe está falando de mim. Genro, está por aí? Dr. Vinícius, pela sua presença aqui, por você ter tirado esse tempinho para falar para a gente de um assunto tão importante, mesmo delicado, mesmo difícil, mas para falar, eu queria que o senhor deixasse aí uma palavrinha para os telespectadores que estão ouvindo, assistindo o senhor, sobre o que o senhor quiser falar. Fique à vontade. Olha, para encerrar, eu queria agradecer demais o convite, muito, muito mesmo. É muito importante a gente estar aqui com a audiência qualificada, falando para a sociedade civil sobre as dificuldades do nosso trabalho, entregando ferramentas de proteção. Porque a mensagem que eu queria deixar aqui no final é que cuidar das nossas crianças, ele é um dever de todos, da sociedade civil, da família, da polícia, do poder judiciário. Todo mundo tem que zelar pelas nossas crianças. Quanto à minha estadia aqui, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Sim. Até porque não depende só de mim, mas eu garanto, enquanto eu estiver aqui na cidade, eu vou contribuir ao máximo para proteger nossas crianças e adolescentes, para cumprir a minha missão. Eu vim aqui com essa missão e essa missão será cumprida. Então, muito obrigado a todos que assistiram o programa. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, né, o meu arroba. Me sigam lá no Instagram, Delegado Vinícius Ramos, tudo junto. Lá eu posto sobre o meu trabalho, sobre dicas de concurso, sobre trabalho policial, sobre o dia a dia, a rotina. Então, agradecer de novo o espaço por nos receber bem. Agradecer a minha noiva que está ali, tá aqui nos acompanhando. Isabela, um beijo. A minha família que deve estar assistindo também, a todo mundo, meus amigos. O povo do Goiás. O povo de Goiás, o povo do Goiás também. E é isso. Muito obrigado ao telespectador. Acompanhe o nosso trabalho. Vá nas nossas redes sociais. Apoie o nosso trabalho. O telefone já deixei aqui para vocês entrarem em contato com a delegacia para qualquer denúncia. Mensagens anônimas. A gente leva tudo em consideração. A gente apura todos os procedimentos, tá? E um ótimo final de semana para você que está assistindo em outro dia, outro horário, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e um ótimo dia para vocês. Muito obrigado. Obrigada a você. Como a gente disse, né, o programa fica gravado aí no YouTube e depois eu vou passar. O Thiago, deixa o arroba do Dr. Vinícius aí, por favor. Delegado Vinícius Ramos, é isso? Isso. Pronto, deixa o arroba dele aí para o pessoal seguir o Dr. Vinícius, acompanhar. E, de novo, o Dr. Vinícius está com o processo seletivo, vou fazer de novo, não, processo seletivo para estagiário. Exatamente. Lá na delegacia, na DEACA, são 4 horas pela manhã, um estagiário pela manhã, um estagiário pela tarde. Pode ser acadêmico de direito ou pode ser bacharel em direito. Não pode ser advogado, mas pode ser bacharel em direito, tá? Então, falando em bacharel de direito, eu quero mandar um beijo
para minha chefe, né, a Fabiane, que é uma pessoa incrível, e ela é bacharel em Direito também. Então, assim, beijo, Fabi, fica com Deus. A gente vai encerrando o programa, né, e deixar essa mensagem, né, que cuidar das nossas crianças e adolescentes é garantir um futuro mais seguro e muito mais pleno. Obrigada a todos por estarem comigo, obrigada por nos prestigiarem. Eu conto com a participação de vocês no próximo sábado, com mais uma entrevista de excelência, de qualidade, como foi a de hoje. Então, eu espero vocês. Tenham uma semana muito abençoada, uma semana muito plena. Eu te vejo semana que vem. Venha ser pleno você também. Beijo!